Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, pode se assentar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, né, irmãos? Bom estarmos na casa de Deus. Aleluia, para estarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Irmãos, o meu estudo, ele está na página de número 37, se inicia na página de número 37 da apostila. Glórias ao Senhor. O título diz: O homem de Deus em tempos difíceis. Glórias ao Senhor. Irmãos, gostaria de estar fazendo aqui uma leitura bíblica com os irmãos, mas os irmãos podem ficar sentados. Aleluia. Primeiro estaremos fazendo uma leitura aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 6, um versículo bem conhecido de todos nós, né? Glórias ao Senhor. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Glórias ao Senhor. Também gostaria de estar lendo com os irmãos 1 Reis, capítulo 17, também uma passagem bem conhecida nossa, onde fala a respeito de um homem de Deus, um profeta, chamado Elias. Glórias ao Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, eu quero ler 7 versículos, aleluia, nesta noite, maravilha, que diz assim: E então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem o orvalho nem a chuva haverá neste ano, segundo minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto às torrentes do Querite, a fronteira ao Jordão, e beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto da torrente de Querite, à fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Glórias ao Senhor, né? Nós vemos aqui um homem de Deus que, mesmo passando todas as aflições e dificuldades, ele continuou sendo fiel a Deus e a sua palavra. Nós vemos aqui esse título: O homem de Deus em tempos difíceis. Nós vivemos, irmãos, tempos nebulosos, tempos que é difícil uma pessoa ela se manter íntegra se não for por através da palavra do Senhor. Nós vemos, né, na página 37, fiz um pequeno comentário, diz assim: nos tempos que vivemos, há uma dificuldade muito grande de sabermos quem é quem. Alguns dizem ser e não são, e outros que não são, mas parece ser. O segundo tópico diz assim: fazer essas separações tem sido mais complicado. Algumas pessoas dizem ser por causa de várias coisas, criações, outros responsabilizam instituições, outros influências externas, mas nós sabemos que muitas das vezes as pessoas elas não têm encontrado no seu lar, na sua casa, um ponto de referência,
para que ela possa vir crescer, e ser uma pessoa honesta. E a forma do caráter humano vem do berço, mas há pessoas que não tiveram esta oportunidade de ter esses fundamentos e direcionamentos paternais, ou uma estrutura familiar forte. No caso, como os cristãos que temos um dever especial, que é de pregar a palavra de Deus, pois ela transformou vidas e ainda transforma. Vamos ver vários homens na Bíblia que foram transformados pela palavra de Deus, e também na nossa convivência do dia a dia podemos ver pessoas que foram transformadas. Nós vemos pessoas que foram tiradas, que Deus resgatou, que Deus tirou do meio das drogas, das prostituições, pessoas que foram resgatadas, pessoas que foram tiradas, pessoas que foram tiradas do meio pessoas que foram tiradas do meio do tráfico, pessoas que foram resgatadas de tantos lugares. E Deus trouxe para a sua casa e transformou a sua vida. Então essas pessoas, esses homens, deixaram lá fora a sua vida, uma vida que não tinha um alicerce, e passa a estar na casa do Senhor, e está sendo alicerçada pela palavra do Senhor. Se fizermos uma análise e perguntarmos como que era a nossa vida lá fora, e como ela é nos dias de hoje, nós vamos ver essa transformação. Nós vamos olhar e vamos observar essa transformação. Deus, ele tem, aleluia, como meta, aleluia, para as nossas vidas, nos transformar. E não é algo que é do dia para a noite. Não. É coisa que leva dias, meses, às vezes anos, às vezes até décadas. Mas uma coisa nós temos certeza, que Deus, ele faz a transformação. Ele transforma nossas vidas. Nós vemos que Elias, ele passa por uma dificuldade muito grande. Nós vemos que, seguindo aqui, na página 38, diz assim: em 1 Reis, há uma grande divisão no reino de Israel. Salomão, rei de Israel, influenciado por suas mulheres pagãs, abandona a Deus e passa a adorar a deuses pagãos. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão reina em seu lugar. E este seu filho, por ignorância, dividiu Israel em dois, o reino do sul e o reino do norte. Após Roboão, a tribo de Israel do norte teve 19 reis, todos ímpios, até chegar em Acabe. Seguindo aqui a leitura, diz assim: neste contexto, Elias tinha uma missão, e era recuperar a espiritualidade de Israel. Veja só, os profetas estavam sendo perseguidos e mortos. Havia uma grande seca, uma grande fome. Tudo isso poderia fazer que ele voltasse atrás. Tudo isso poderia fazer que ele parasse de obedecer à voz do Senhor e voltasse para trás. Mas pelo contrário, ele foi enfrentando as batalhas. Batalhas após batalhas, lutas após lutas. A Bíblia nos diz que ele se encontra com Acabe. Acabe poderia ter feito, ele poderia ter feito algumas promessas para Elias. Elias poderia ter aceito essas promessas. Um homem de Deus, mas ele não se acovardou, ele não se encolheu, ele continuou a pregar a palavra do Senhor e fazer aquilo que o Senhor ordenava que ele fizesse. E nós vemos que hoje, nos dias atuais,
há uma dificuldade muito grande quando se refere estarmos firmes na presença de Deus e cumprindo aquilo que o Senhor quer sobre a nossa vida. É isso? Sobre a nossa vida. Situações são forjadas, situações são feitas, situações para que nós voltamos atrás, para que nós viemos voltar atrás. Promessas são feitas, mas aquele que é o homem de Deus, aquele que é uma mulher de Deus, aleluia, ele vai olhar para aquilo que está sendo prometido, e ele vai fazer um julgamento daquilo que está sendo prometido, se aquilo dali é querer de Deus, se está vindo de uma direção de Deus, se aquilo dali vai fazer que ele lá na frente venha glorificar a Deus, e Deus venha ser glorificado através da vida dele, ou se aquilo dali vai trazer algumas situações vergonhosas para a sua vida. Nós vemos ontem na ministração o pastor Daniel falando sobre escolhas, sobre escolhas, e um homem de Deus, ele sabe escolher, o homem de Deus, ele sabe como escolher, como escolher, e nós vemos que Elias, ele passa por situações, ele é sustentado por corvos, ele vê aquele ribeiro que lhe dava água secar, mas mesmo assim, ele continua firme na presença de Deus. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, você veio para a casa do Senhor, eu não sei como está se passando a sua vida, eu não sei como que a sua vida, ela está se encaminhando, eu não sei se você entrou um ano bom, ou se você entrou um ano ruim. Quem sabe você nesta noite entrou aqui, o seu ano não está bom. Quem sabe as suas finanças não estão boas. Quem sabe a sua saúde não está boa. Quem sabe a situação que envolve a sua casa, o conjunto familiar não está bom. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda nesta noite, o Senhor ainda nesta noite tem um milagre para a sua vida. Ele tem um milagre para a sua vida. Sabe por quê? Porque você não está deixando a situação te moldar, mas você está moldando a situação. É diferente. Quando nós deixamos a situação da nossa vida, aquilo que estamos passando de ruim, moldar a gente. Muitas das vezes, estamos passando por aquela aflição financeira, e aparece aquele filho do diabo, te fazendo proposta que não vem de Deus. Sabe, aquela situação, que a pessoa está querendo te comprar, o inimigo está querendo te comprar, só que você não está se rendendo a isso. Você não está se rendendo a isso. E Deus, ele está enxergando a sua luta dia após dia, hora após hora. Deus, ele está enxergando a sua luta. Ah, mas por que eu estou passando por essa luta? É porque ele quer te fazer um homem mais forte. Ele quer te fazer um homem mais robusto, mais firme, mais firme, mais corajoso, Se Deus mandar você ir falar com Acabe, você vai falar com Acabe. Vai falar com Acabe. Você vai ser um homem, você é um homem de Deus, cheia da unção do Senhor. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite que não é qualquer armadilha de Satanás que vai fazer você cair, não. Você não vai cair, não. Você vai continuar de pé, você vai continuar firme. Aleluia. Pode vir a tempestade que for. Aleluia. Você vai continuar segurando no remo e vai continuar remando. Aleluia. Labraçou de que anda labrace de anda labracai. Aleluia.
E nós vemos, irmãos, que Elias, ele peleja. E nós vemos, irmãos, que um pouquinho mais para frente, Elias, ele confronta os profetas de Baal. Ele prepara um altar, ele faz um desafio, ele desafia aqueles homens que estavam ali, fala para eles prepararem um altar, clamar ao Deus deles, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus de Israel. Ele confronta, ele confronta, ele estava com a espada no pescoço dele, porque estava sendo perseguido, os seus companheiros estavam sendo mortos, ministérios estavam sendo mortos, ministérios estavam sendo destruídos, famílias estavam sendo destruídas. Eu fico imaginando o tanto de viúva que não haveria naquela região por causa dessas perseguições. Mas ele continuou. Deus ordenava para ele, vai lá, faça isso, ele ia lá e fazia. Continue, ele continuou. Até o momento que ele senta no pé de uma árvore e pede para Deus tirar a vida dele, porque ele não estava aguentando a perseguição. Quero dizer uma coisa para ti, não desista. Quem sabe está falando para Deus que não dá mais. Você entrou aqui dentro, machucado, ferido, aleluias, mas nesta noite o Senhor tem azeite para colocar sobre a sua ferida. Aleluia, nesta noite o Senhor tem unção, aleluia, para colocar sobre a sua vida. Aleluia, Deus não deixa que aquilo dali aconteça, e Ele continua a jornada que Ele teria que cumprir. E conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Passamos luta todos os dias. Um homem de Deus, ele passa a luta todos os dias. A mulher de Deus, ela passa a luta todos os dias. Os nossos irmãos entram em batalha todos os dias e saem de batalha todos os dias. Todos os dias. Muitas das vezes você não percebe, mas quando você levanta de manhã, você já entra numa batalha. E muitas das vezes você passa o dia e você não percebe, e você só vai perceber que você passou por uma batalha no final do dia. Porque tem batalha que ela é silenciosa. Tem batalha que não faz barulho. Tem batalha que nós entramos, aleluia, que Deus, aleluia, nos dá uma tranquilidade tão grande para resolver aquela batalha. Muitos estão desesperados em nossa volta, mas nós estamos ali de pé. Muitas das vezes passando a maior luta que tem, mas com um sorriso no rosto. Mas o irmão está passando essa batalha, esse sorriso é de fingimento. Não é não, é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É a presença do Espírito Santo dentro de você. É a presença do Espírito Santo. E aí, quanto muitos estão desesperados, você está alegre. Quantos muitos estão chorando, você está dando risada. Mas não sabe a luta que você está passando. Não sabe a luta que você está passando. Irmãos, aqui, eu separei aqui algumas características de Elias. Primeiro tópico diz assim, um homem fiel. Elias foi um homem fiel. Naqueles dias de tanta ignorância espiritual, Deus precisava de um homem fiel a Deus e a tua palavra. Ele era um homem fiel. Um homem fiel. Foi falado sobre fidelidade ontem aqui. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que fidelidade não dá para comprar. Fidelidade não dá para comprar. Fidelidade não dá para ir ali na lojinha e falar, me dê um copo de fidelidade. Não dá.
A fidelidade se aprende a ter. A fidelidade se aprende amando. Fidelidade se aprende acompanhando aquele que está ao seu lado. É assim. É. E ele era um homem fiel. O segundo diz que ele era um homem determinado. Determinado. Era um homem que se dizia assim: olha, eu vou lá e vou pegar esse copo aqui, vou atravessar todo o deserto com esse copo aqui, eu vou chegar do outro lado. Se ele dissesse isso, ele ia fazer. Isso é determinação. Sabe? Determinação. Sabe aquela pessoa que pega, muitas das vezes ela, muitas das vezes sem conhecimento algum, não tem, né, ainda aquela capacidade, Deus está dando, e ela recebe algo na igreja para fazer, dentro da igreja para fazer, e ela pega aquilo dali, e ela vai passando pelas dificuldades, só que ela não entrega aquilo dali, ela vai até o final, e quando chega lá no final, ela consegue desempenhar aquilo que ela foi determinada para fazer. Elias era um homem determinado. Terceiro tópico, o homem extremamente obediente. Extremamente obediente. Deus ordenava que ele fosse fazer, ele ia lá e fazia. Nossa vida espiritual, irmãos, a nossa vida espiritual, ela é desta forma. A gente só consegue ter uma vida espiritual se a gente for obediente a Deus, obediente ao homem, aleluia, aqui na terra, instituído por Deus por nós temos que ser obedientes. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser tão obediente a Deus, que chegamos muitas das vezes a ser ignorantes. Não, se Deus não falar comigo, não vou fazer. Pastor pede, dá para fazer? Não, se Deus não falar comigo, eu não vou fazer. Não vou fazer. Isso não é obediência. Isso não é obediência. Ele era um homem também de coragem, porque para enfrentar os profetas de Baal e de Azera não era fácil não. Para enfrentar aquele grupo que estava ali em Israel, não era fácil não, irmãos. Homens morrendo, profetas morrendo à espada, sendo mortos, decapitados. Mas ele não se escondeu não. Ele não se escondeu não. Ele foi para aquela caverna porque Deus mandou. Ele não foi para aquela caverna porque ele quis. Não. A Bíblia nos diz, irmãos, que Israel houve tempos que Israel cavava buraco no chão para se esconder dos inimigos. Para se esconder dos inimigos. E eu quero dizer para você que um homem de Deus não se esconde das suas batalhas. Ele enfrenta as suas batalhas. Ele é um homem de Deus tem que ser corajoso. Ele tem que ser corajoso. Ei, se o pastor abriu ali uma ponte de pregação ali, no Heliópolis, vamos profetizar. E te mandar, você não pode ter medo de entrar lá não. Você é um homem de Deus. Você tem que entrar lá. Você tem que entrar lá. Eu tenho que entrar lá. Eu tenho que colocar a minha capa e tenho que entrar lá. Pregar a palavra lá. Pregar a palavra lá. Irmãos, algum tempo atrás, nós estávamos fazendo um trabalho lá na Cracolândia lá. E não era fácil não, irmãos. Você entrava lá, os homens ficava tudo olhando para você. Só que quando você começava a cantar, que você começava a pregar, eles largavam o cachimbo no chão. E você pregava a palavra. Se tivéssemos medo de entrar lá, você não pregava a palavra, você ia embora. Com quase 300 pessoas lá, usuários, lá dentro. E hoje nós temos
muitas das vezes, irmãos, medo de subir o escadão ali da Caetano Aleto. Não vou passar por ali não, porque tem uns caras ali que... Irmão, nós somos homens de Deus. Passa por eles, se não tiver condições de pegar uma palavra, pelo menos dá a paz do Senhor para eles. Olha, te desejo a paz do Senhor. Porque você tem paz para dar. Dá paz para as pessoas, que eles estão precisando de paz. Então esse homem, aleluia, Elias era um homem de coragem. Coragem se manifesta diante de perigo ou situações de risco. Ele foi exatamente corajoso ao desafiar os profetas de Baal e Azera. Ele foi corajoso, ele desafiou. E no final ele saiu vitorioso. Deus respondeu o seu propósito. Ei, Deus, ele vai responder o seu propósito nesta noite. Aleluia, não sei o propósito que você fez com Deus, aleluia, mas mediante o seu propósito você vai vencer, aleluia, aqueles que têm sido contra a sua vida espiritual. Você vai vencer. Irmãos, e esses foram os aspectos de um homem carnal, de um homem de Deus. Mas agora eu quero falar aqui alguns aspectos de Cristo para nós. Alguns aspectos de Cristo para nós. Primeiro, é humildade. Humildade é o primeiro aspecto. Jesus foi humilde em todo o seu modo de viver. Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus foi humilde, aleluia, em todo o seu modo de viver. Humildade é o primeiro aspecto de Deus para a nossa vida. Segundo, manso. Jesus era manso. Jesus não era arisco. Jesus falou, olha, que se nos derem um tapa no rosto, para virarmos e oferecermos a outra face. Situações que vêm na nossa vida, e muitas das vezes nós queremos e agimos como um galo de briga. Queremos agir como um galo de briga. Não, se pisar no meu calo, o chicote estrala. A coisa fica feia. Mas não é isso que Cristo quer para nós. Ele diz aqui no terceiro, fome e sede de justiça. O Senhor Jesus ordena que fosse priorizada pelos discípulos o reino de Deus e a sua justiça. Priorizar, irmãos. Irmãos, se nós não priorizarmos a nossa vida espiritual, nós não aguentamos. É como se colocasse um saco pesado nas nossas costas, mas Jesus, aleluia, Ele nos diz, aleluia, que Ele veio para trocar o nosso fardo. Sabe? Nós viemos para a casa do Senhor, mas nós viemos para a casa de Deus, aceitamos a Cristo, mas queremos ainda, muitas das vezes, viver o que vivíamos lá fora. E não é isso. Queremos continuar carregando todo o fardo que está lá fora, que estava nas nossas costas lá fora. Mas quando nós colocamos os pés dentro da sua casa, ouvimos a sua palavra, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele troca o nosso fardo, nos dá um fardo mais leve, aleluia, que nós possamos carregar. Mais leve. Veja só, o 4 ele diz que Ele é misericordioso, é a compaixão pela necessidade alheia. Jesus foi misericordioso com os homens, em sua fortaleza e privações.
Jesus foi misericordioso com os homens em suas fraquezas e privações. Antes da morte de Jesus, estávamos atolados num lamaçal do pecado. Nem picape 4x4 conseguia tirar a gente lá de dentro. Mas Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, resgatou a nossa vida que estava dentro daquele lado de chão. Ele nos resgatou. Quinto, coração puro. Nas Escrituras, o coração representa a personalidade e o centro das emoções humanas. Aleluia. Irmãos, coração não tem sentimento, ele é um músculo. Só que, quando nós nos emocionamos, o nosso batimento cardíaco, ele sobe. E o nosso coração começa a pulsar mais forte. Ou, quando a emoção ela é muito grande e temos algum problema de saúde, o nosso coração tem a tendência de bater mais fraco. Bater mais fraco. O que eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que quando Deus ele troca o nosso coração, Ele nos dá um coração regenerado. Aleluia, Ele nos dá um coração regenerado. Porque quando, aleluia, vem as lutas, vem as batalhas, aleluia, quando vem as perseguições, as situações acontecem, sabe o que nós fazemos? Nós dobramos os nossos joelhos e vamos falar com Deus. Então aquela ansiedade, aleluia, que nós deveríamos mandar para o nosso coração, não vai mais para lá, vai para Deus. Vai para Deus. E nós começamos a conversar com Deus. Aí o nosso coração, ele fica batendo, aleluia, normalmente. Ele fica ali, naquele compasso certinho. Aleluia, porque nós entregamos a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. Nós entregamos, aleluia, aquilo que poderia nos trazer e nos prejudicar. Nós falamos, ó Senhor, nos ajuda a controlar. Nos ajuda a controlar. É verdade que muitas das vezes, a situação é tão complicada, que mesmo orando a Deus, buscando ao Senhor, mesmo assim ainda ficamos assim um pouco acelerados. É normal do ser humano. Mas o mais interessante, aleluia, é que nós conseguimos reconhecer que Deus é o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. O sexto diz que ele era pacificador. Fomos proclamados a seguirmos a paz, na medida do possível, ter paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Fomos proclamados a seguir a paz. A paz é Jesus. Não tem como ter paz se não tiver Jesus. Jesus é a nossa paz. Na medida do possível, ter paz com todos os homens. Todos os homens. Tem gente que diz assim, olha, eu dou um boi para não sair de uma briga. Para não entrar numa briga, mas dou um caminhão para não sair dela. Esse ditado, um ditado popular, onde muitas das vezes, infelizmente, nós ouvimos em meio à igreja. Aqui não, só em outras. Mas, irmãos, Jesus nos ensina isso, que nós devemos manter a paz. Quando vemos duas pessoas brigando, não é jogar combustível, é jogar água para apagar.
Quando vermos situações acontecendo, não é jogar mais gravetos para pegar fogo, não. É espalhar os gravetos para que aquilo que está acontecendo ali se apague. Se apague. Então vemos, irmãos, que Cristo nos dá aqui algumas indicações, alguns aspectos, aleluia, para que possamos crescer espiritualmente. Crescer como homens espirituais. Crescer como mulheres espirituais. Crescer como jovens espirituais. É assim. É dessa forma. É dessa forma. Então, que nós, irmãos, possamos, a partir de hoje, termos uma visão mais ampla do reino do Senhor. Uma visão mais ampla. O que o Senhor quer de nós. Eu digo para os irmãos que não é fácil. Leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. Nós vamos aprendendo. Aí Deus coloca doutrinadores na nossa vida. Como foi dito ontem, pessoas para nos dar conselho, doutrinadores na nossa vida. Que muitas das vezes, irmãos, nós falamos assim, mas por que isso? Nós não entendemos. Aí nós queremos sair daquilo dali, ó. Só que a gente não entende que você está sendo forjado, está sendo lapidado, aleluia, lá na frente, aleluia, para ser colocado, irmãos, interessantíssimo, ser colocado num anel bonito. A pedra não é isso? A pedra é preciosa, pega aquela pedra feia, e aí o artesão vai lá e lapida aquela pedra, ele pula aquela pedra, dá aquele brilho bonito, aí ele faz um anel, coloca aquela pedra, e aquela pedra vai ali, vira uma aliança, vai para o dedo de uma pessoa, e aquela pessoa exibe aquela pedra. Nós, irmãos, não é diferente. Deus está te lapidando. Deus está cuidando de você. Para amanhã ou depois falar assim, olha, está vendo aquele dali? Está vendo aquela dali? Fui eu que lapidei. Está bonito desse jeito porque eu lapidei. Eu cuidei, eu poli. E a lapidação, irmãos, ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Todo o processo é doloroso. Ela é dolorosa. Porque tira-se as rebarbas que não têm muito valor, as rebarbas que não servem, é tirada. Eu fico imaginando onde o pastor Rogério jogou as minhas rebarbas. Onde ele joga as minhas rebarbas. Porque Deus tem usado o meu pastor para isso. Para nos lapidar. Para nos lapidar, para cuidar. E Deus, Ele é maravilhoso, meus irmãos. Ele é maravilhoso. Louva a Deus, porque hoje estou na casa do Senhor. Louva a Deus da onde Deus me tirou. E hoje estamos sendo lapidados, estamos sendo cuidados. Deixe Deus levantar pessoas para cuidar de você. Seja para polir ou seja para lapidar. Mas deixe Deus levantar pessoas para cuidar de você, em nome do Senhor Jesus.